A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Dando continuidade ao estudo sobre o fim dos tempos, eu vou falar um pouquinho sobre sinais do fim dos tempos. Podemos dividir os sinais do fim dos tempos de três maneiras. Sinais que já se cumpriram, sinais que estão se cumprindo hoje em dia, e muitas pessoas não têm se percebido, e sinais que são para um futuro próximo, que ainda vão se cumprir. Eu vou falar nesse vídeo, primeiramente, sobre os sinais que já se cumpriram. E dentre esses sinais eu selecionei três aqui. O primeiro é a formação do Estado de Israel, em 1948. Tem profecias relacionadas a isso em Mateus 24, Jeremias 23 e várias outras passagens. O segundo sinal, que já se cumpriu, continua se cumprindo ainda hoje, é o aumento das viagens e progresso da ciência, que está lá em Daniel 12, verso 4. Quando Daniel teve a visão sobre o fim, e daí o anjo disse para selar as palavras daquela profecia até o fim dos tempos, e que muitos correriam de uma parte a outra e a ciência se multiplicaria. É o que nós temos visto nos nossos dias. O que é correr de uma parte para outra? É ter vários meios de transporte, são pessoas viajando o tempo inteiro de um lugar para o outro, de cidade para cidade, de país para país, e a ciência se multiplicar, o progresso da ciência, que nós temos visto dia após dia, principalmente na parte de tecnologia, algo que evolui muito rápido. Por exemplo, vamos pegar o celular, você compra um iPhone 6 hoje, que é o último modelo, e daqui a um ano ele já está ultrapassado, já tem outro modelo. A nível de computador também, você compra um modelo hoje, daqui a 6 meses ele já está ultrapassado, já tem outro muito melhor. A ciência tem evoluído muito também na parte de genética e outras áreas, acho que nem preciso ficar falando muito sobre isso, que todos têm acompanhado como as coisas têm acontecido, uma velocidade impressionante, a questão do progresso da ciência. Um outro sinal bem legal é o florescimento do deserto, tem uma profecia sobre isso lá em Isaías 35, e isso aqui já se cumpriu lá em Israel. Eles conseguem cultivar em pleno deserto. Quem já teve a oportunidade de ir para lá sabe que tem frutos magníficos produzidos em Israel, morangos gigantescos, frutas bonitas, grandes, que são cultivadas em pleno deserto graças à tecnologia que eles têm lá do kibbutz. Então isso aqui é o cumprimento dessa profecia que está em Isaías 35. Mas eu quero falar, dentre esses três sinais, o que eu considero mais importante são em relação ao renascimento de Israel como nação em 1948. Israel, profeticamente, nós temos como se fosse o relógio de Deus. Por que isso? Você deve olhar para Israel, tá? Tudo relacionado ao fim dos tempos, olhe para Israel, para você ter pistas. Você vai ver sinais do quão próximo está de acontecer as coisas ou não. Eu considero que Israel, a nação de Israel, é o relógio pelo qual podemos acompanhar todos os eventos históricos e escatológicos do mundo. Jesus apontou esse sinal de sua vinda no sermão profético, lá em Lucas 21, que diz o seguinte: então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda, o momento que iria acontecer isso, e na sequência ele conta uma parábola, que é a parábola da figueira, que aqui em Lucas, ele diz da seguinte maneira: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que está já perto o verão. Em Mateus, tem essa parábola, está um pouquinho mais completa, fica mais fácil de entender, nós já vamos ver mais à frente. O que você precisa ter em mente é que para entender melhor a profecia, é preciso entender um pouquinho a história de Israel, a história dos judeus, e você vai ver como tudo se encaixa com os eventos relacionados ao final dos tempos. Em Mateus 24, famoso sermão profético, Jesus fala em relação aos sinais que aconteceriam no final dos tempos, os sinais que antecederiam a sua vinda. Então Jesus estava com os discípulos perto do templo,
E os discípulos, né, falaram para Jesus: olha, mestre, que templo maravilhoso, olha que edifício, que pedras, né? E daí Jesus ele deu uma profecia, né, sobre esse templo, falando que não ficaria pedra sobre pedra. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa profecia se cumpriu, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Se cumpriu exatamente como Jesus disse. Então, ali no sermão profético, após Jesus falar sobre vários fatos do futuro, ele fez uma afirmação bem espantosa na forma dessa parábola, falando sobre a figueira. Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Sobre o que Jesus está falando aqui? Né? Ele estava falando, né, sobre o que seriam todas essas coisas, quando virem todas essas coisas. É tudo que ele falou no sermão profético, que aconteceria, guerras, pragas, falsos profetas, etc. Que quando a gente começasse a ver tudo isso, né, então, porque Jesus estaria muito próximo de voltar. Agora, o que tem a ver essa questão da figueira, né? E quando Jesus fala, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Israel, né, ela é reconhecida na Bíblia através de algumas plantas, algumas árvores, dentre elas a videira, a oliveira e a figueira. Então, aqui, muitos especialistas interpretam, né, que o que Jesus quis passar nessa parábola, né, que quando Israel renascesse, né, e suas folhas começassem a brotar, né, quando voltasse a existir como nação, significaria que a volta de Jesus está muito próxima, que não passaria aquela geração que visse o renascimento de Israel até que tudo acontecesse, né, todos os eventos relacionados ao fim dos tempos. As folhas já começaram a brotar. Israel, ela voltou a ser uma nação em 1948, após praticamente quase 2.000 anos sem ser um povo, né, sem ter uma nação. Né, o povo judeu estava espalhado pelo mundo inteiro. E tudo começou, né, no cumprimento daquela profecia que Jesus falou sobre o templo. Quando Jerusalém foi sitiada em 70 depois de Cristo, e o exército romano entrou ali, né, matou quase boa parte do povo judeu, quase exterminou o povo judeu, né? Sobraram pouquíssimos judeus, e nessa invasão o templo foi destruído, né? Porque eles esconderam o ouro do templo, e os soldados romanos, né, eles procuravam ouro nas paredes, né, tacaram fogo no templo para tentar achar ouro, e destruíram completamente o templo, não sobrou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus tinha profetizado. Tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que ele tem um livro, né, escrito A Guerra dos Judeus, e ele relata um pouquinho do que aconteceu em 70 depois de Cristo, nessa invasão dos romanos em Jerusalém, onde ele fala sobre 143 dias do cerco, quando morreram, olha só, pessoal, mais de 1.100.000 judeus, restando apenas 97.000, que foram vendidos como escravos e espalhados pelo mundo, fora alguns poucos que conseguiram fugir, né, para as outras nações. Então sobrou aí praticamente somente 10% da população. A partir desse momento, né, os judeus viveram sem território, sem governo, sem bandeira durante quase 2.000 anos, 1878 anos exatamente. Né? É o que o pessoal conhece como a diáspora judaica, período, né, do ano 70 depois de Cristo até 1948 depois de Cristo. Durante todo esse período, né, os judeus não tiveram uma nação, não existia mais Israel, não existia mais um lugar onde eles pudessem chamar da sua terra. E durante todo esse período em que os judeus estiveram dispersos pelo mundo inteiro, eles sempre foram perseguidos. Na Inquisição, na Idade Média, né, foram milhares de judeus perseguidos, torturados e mortos.
Um pouco mais perto do nosso tempo, né? Acontecendo os pogroms. O que era isso? Eram atos de violência extremos que eram cometidos contra pequenas etnias, né? Ou contra determinadas populações. Os judeus sofreram muito com isso, né? Principalmente os judeus foram perseguidos através disso. Então eram atos de violência que aconteciam do nada, né? De forma espontânea, ou premeditados ou planejados contra os judeus, principalmente, né? Onde eles invadiam as casas, queimavam as casas, roubavam, matavam as famílias inteiras, inclusive as crianças. Quem quiser saber mais sobre isso, pesquise um pouquinho sobre a Noite dos Cristais, né, que foi um evento que aconteceu na Rússia um pouquinho antes do Holocausto. E depois, né, o mais conhecido evento, onde tiveram milhões de judeus exterminados, foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante todo esse período de diáspora, os judeus foram muito perseguidos, né? Houveram várias tentativas, digamos assim, de exterminar o povo judeu, mas sempre houve um remanescente, né? O povo judeu ainda existe até hoje e veio a existir como nação em 1948, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora, né? Então, quando Jesus falou da parábola da figueira, voltando lá, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Os judeus voltaram a ter uma nação, né? Em 1948, 14 de maio de 1948, foi fundado o Estado de Israel com a aprovação da ONU. E aqui cumpriu-se uma profecia, né, lá de Isaías 66, que diz o seguinte: pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Israel, né? Voltou a ser nação num só dia. Então, após toda a tribulação, toda a perseguição, né, todo sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, veio essa bênção que foi a criação do Estado de Israel. Eles voltaram a ter uma pátria novamente. E aqui é o nascimento, quando fala ali da figueira, né? É um sinal. Quando já os seus ramos se tornam tenros, né? Então, é o renascimento de Israel. Brotam folhas. Brotam folhas pode ser muito bem quando Israel reconquistou Jerusalém em 1967. Então, sabei que ele está próximo às portas. Olha só que interessante. Outra profecia de Isaías, né? Na verdade, ela aqui mais completa, inteira, né? Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos. O que eu acabei de falar agora há pouco? Né? Que Israel voltou a existir como nação logo após a Segunda Guerra. Então podemos entender, logo que Sião esteve de parto, podemos entender que isso, né, era uma referência ao Holocausto, às dores que ocorreram durante o Holocausto. Logo em seguida a isso, veio a bonança. Qual que foi a bonança? Criação do Estado de Israel. Deu à luz a seus filhos. Em 14 de maio de 1948, para quem não sabe, teve um voto decisivo para a criação do Estado de Israel, que foi do Oswaldo Aranha, aqui no Brasil. Tá? Então o Brasil teve um dedo nisso aí. Maravilha, Israel voltou a ser uma nação, né? Muito bom, uma benção. Mas olha o que aconteceu no dia seguinte, né? Satanás sempre tenta, né? Ele nunca desiste. Então, durante mais de quase 2000 anos, ele vem tentando exterminar o povo judeu, né? Não conseguiu. Israel voltou a ser nação. No dia seguinte que Israel, né, foi criado, houve um ataque, né, vários países árabes se reunindo para atacar Israel e tentar destruir eles, exterminar da face da terra. Como diz em Salmo 83:4, dizem: vinde, risquemo-los dentre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel.
Então são esses países, o Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito e Arábia, né, se unindo para invadir Israel e tentar exterminá-los. E, incrivelmente, após um ano de guerra, Israel saiu vencedora dessa guerra e anexou ainda territórios da Jordânia, que hoje é conhecido como Cisjordânia. O Egito assumiu o controle da faixa de Gaza. E Israel foi admitido como membro da ONU. Então, apesar da tentativa dos inimigos de destruir Israel, né, de acabar com os judeus, aconteceu que, no final de tudo isso, Israel ainda saiu vencedor e ainda expandiu um pouco mais o seu território. Agora pensem comigo, qual a probabilidade de um país recém-criado, mal deu tempo ainda de treinar um exército, de se programar para uma guerra, vencer uma guerra contra outros 6 países unidos que já tem todo um exército preparado, já tem todo um plano de guerra, né? É só Deus, né, do lado de Israel para garantir que isso acontecesse. Caso contrário, Israel certamente teria caído. Outras profecias que começaram a se cumprir a partir do momento que Israel voltou a ser uma nação, em 1948. Olha que interessante essa profecia de Ezequiel 36, a partir do verso 22. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aqui uma profecia muito clara, específica, falando, né, do povo judeu disperso pelo mundo inteiro, que estariam voltando para Israel de todos os lugares do mundo. Ezequiel 37 também. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram. A partir da diáspora, o povo estava dividido em várias nações, né? E os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Então aqui mais uma profecia falando dos judeus espalhados pelo mundo inteiro, que voltariam para Israel. E isso se cumpriu, né? Começou a se cumprir em 1948. Ainda tem a visão do Vale de Ossos Secos, a famosa visão de Ezequiel, que diz o seguinte: eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Isso aqui também é uma profecia a respeito do renascimento de Israel como nação. E o que será que significa essa parte, mas não havia espírito neles? Ainda falta uma coisa para Israel, que vai acontecer, né, quando reconhecerem Jesus como Messias. Né? Daí o Senhor vai soprar o Espírito sobre eles novamente. Né? Então eles terão vida, né, vida de verdade, quando reconhecerem Jesus como Messias. Porque por enquanto ainda estão cegos, né? Não reconhecem que Jesus, né, quando veio, era o Messias prometido, que Jesus é o Senhor. Mas vai chegar um dia em que isso vai acontecer. O verão está próximo. O milagre do renascimento de Israel já aconteceu. E apesar de todos os fatores contrários, a nação ainda existe e continuará a existir, por vias sobrenaturais. Pensem comigo, irmãos. Qual a probabilidade de um povo sem nação que andou espalhado pelo mundo inteiro durante quase 2000 anos manter a sua cultura, manter a sua fé e voltar a ter uma nação? É uma probabilidade muito pequena. É só a gente pensar como brasileiro, né? Imaginem você e sua família hoje decidem morar nos Estados Unidos, vão para lá, conseguem morar lá. Provavelmente vocês ainda vão manter alguma cultura daqui, do nosso país, né? Mas os seus filhos já não vão ter toda essa cultura, né? Não vão manter essa cultura tanto, né? Muito menos o filho dos seus filhos. A tendência natural, quando acontece isso, é que quando você vai morar em outro país, é que você acabe adotando a cultura daquele país com o tempo. E quanto mais vão passando as gerações, mais vai se perdendo a cultura que você tinha, né, sua cultura de origem, para você adquirir a cultura do local onde você está.
E os judeus, por mais de 2000 anos, eles conseguiram manter a sua cultura, a sua fé, as suas tradições e tudo mais, né, e voltaram a ter uma nação depois de todo esse período. Então, realmente, isso, só a mão de Deus ali mostra que é algo sobrenatural, né, que não ocorreria de forma natural. Assim como o aparecimento das folhas nas árvores é um sinal certo de que o verão está próximo, assim também o surgimento de Israel e a sua localização, exatamente no ponto mais crítico do globo, são uma prova certa que Jesus Cristo deve voltar em breve. Não é à toa que Israel sempre está no noticiário, que sempre está tendo guerra, sempre está tendo conflito envolvendo Israel, e qualquer coisa relacionada a Israel, né, já é notícia, já todo mundo falando. Isso tem, né, uma característica profética, né? Tudo isso que está acontecendo está profetizado na Bíblia e há muita coisa que em breve vai acontecer a partir de Israel. Então, portanto, estejamos atentos a essa nação, estejamos com os olhos voltados para Israel, como nos próximos estudos eu vou mostrar, muitas coisas que ainda vão acontecer têm relação com Israel também. Então, esses eram alguns sinais que já aconteceram. Tem sinais que estão acontecendo hoje em dia, tanto em Israel como em nações do Oriente Médio e ao redor do mundo inteiro, e alguns sinais que ainda vão acontecer, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.